Agora eu quero voltar a falar sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e os outros réus desse núcleo crucial, com o julgamento finalizado, pelo menos tendo a dosimetria de penas nessa quinta-feira. E para nos aprofundar um pouco mais e tirar até as dúvidas de todos em relação àquilo que foi discutido pelos ministros, eu recebo aqui Fernando Cappano, que é doutor em Direito Constitucional. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender mais uma vez. Eu já quero começar falando sobre dosimetria. O senhor entende que os cálculos feitos pelo relator e que teve a aprovação da maioria dos ministros é correta ou são corretos para chegar ao número de penas que acompanhamos, no caso de Jair Bolsonaro, mais de 27 anos de condenação? Bem-vindo. Bom, mais uma vez, obrigado. Muito boa tarde aí a todos. Uma honra, uma lisonja, um prestígio estar aqui falando novamente para o pessoal da Jovem Pan. Olha, a partir do momento em que nós temos aí a maioria, pelo menos, da primeira turma, julgando integralmente procedente o pedido da Procuradoria-Geral da República, me parece que era muito provável que nós tivéssemos uma pena com essa perspectiva, não só para o ex-presidente Bolsonaro, mas também para os demais corréus. Também me parece, do ponto de vista de cálculo de dosimetria, me parece correta também a pena bem menor aplicada aí ao delator que fez aí um processo de colaboração, né, com as autoridades do delator Mauro Cid. Então, eu não esperava, sinceramente, nada muito distinto dessa dosimetria, a partir do pressuposto de que os pedidos da PGR foram integralmente acatados, pelo menos em sua maioria. Nós recebemos aqui a pergunta de um telespectador que chama Ribamar, e ele pergunta o seguinte: como que votos tão bem fundamentados como os de Fux e de Moraes podem chegar a conclusões tão opostas? De fato, nós temos aí uma questão que é procedimental no âmbito do Supremo Tribunal Federal, diferente de outras cortes, de outros locais, de outros países, né, em que, na verdade, a sessão que decide e a ritualística que prepondera do ponto de vista regimental lá no STF é a somatória de votos individuais que, em alguma medida, acabam chegando numa posição majoritária. Eu chamo a atenção para essa diferença de outras cortes, porque em outras cortes apenas e tão somente se divulga o resultado que, por exemplo, preponderou após um debate muito extenso interna corporis, para que todos os ministros, ou a maioria dos ministros, cheguem dentro de uma lógica uníssona. Isso realmente não ocorre no âmbito do STF. Essa é uma característica da nossa corte e, portanto, vez ou outra nós nos deparamos assim com argumentos completamente distintos que, em alguma medida, ora chegam numa mesma lógica, ou pelo menos num mesmo resultado, e ora chegam em resultados completamente distintos. Óbvio que a divergência inaugurada pelo ministro Fux é uma divergência que começa acatando as preliminares, né? Uma delas, inclusive, por reconhecimento de uma incompetência absoluta para que o STF fizesse este exercício de competência originária, e a duas por um eventual cerceamento de defesa. Mas o voto dos demais ministros, a começar pelo ministro relator, são votos que adotam perspectivas ligeiramente diferentes, mas que chegam no mesmo resultado. Essa é uma característica do nosso Supremo aqui, que adota essa processualística de votações individuais que são somadas e o resultado é divulgado apenas e tão somente após essa somatória. Interessante, doutor. Vai lá, Alan Gani. Doutor Cappano, boa tarde. Na esteira do que perguntou o nosso telespectador, um ponto crucial, uma divergência crucial foi o que é tentativa e o que é cogitação. Foi a divergência do ministro Luiz Fux. Reuniões, a tal da minuta, outros eventos que ocorreram em Brasília, etc. Como é que a gente estabelece essa fronteira de cogitação e tentativa à luz da lei, que diz que a tentativa teria que ter o uso da violência ou grave ameaça? Dá para ter uma interpretação tão elástica? De outro modo, o voto dos ministros Dino, Alexandre de Moraes, etc., é possível enquadrá-los em tentativa de golpe?
Pois é, essa é uma pergunta realmente muito pertinente. E a gente precisa esclarecer a partir da análise do que a gente chama tecnicamente de iter criminis, ou seja, o caminho que a conduta do agente percorre desde a fase da cogitação até o exaurimento do resultado. Nós temos a cogitação e logo depois nós temos os atos preparatórios e posteriormente, nesse caminho da conduta do agente, nós temos aí já os atos executórios, né? E a lógica que está vigorando aí, pelo menos de maneira preponderante, é que os atos preparatórios já teriam potencial de causar resvalo criminal, de causar responsabilização criminal. O ministro Fux parte de um pressuposto distinto, que também me parece bastante interessante. Ele nos diz que nas condutas que ele analisou, nós não passamos da fase da cogitação, o que significa dizer que o choro do perdedor, ele usou esta expressão, né? O descontentamento com o rumo do processo eleitoral, com o resultado dele, e etc, a rigor não configuram qualquer tipo de conduta de qualquer um dos agentes, ou pelo menos do agente principal, que seria o presidente Bolsonaro, que causasse esse potencial de responsabilização criminal. O ministro Alexandre parte de uma premissa que é distinta, dizendo que não, que tudo aquilo que foi desenhado, né, que toda aquela a dilação probatória que trouxe algumas questões para dentro do processo já ensejariam sim um ato preparatório rumo à execução, rumo à lógica da execução, no caminho que percorre a conduta, como disse, entre a cogitação e exaurimento aqui do resultado, e portanto estamos sim diante de um tipo penal que admite a responsabilização apenas e tão somente com a lógica dos atos preparatórios. Eu particularmente confesso, tenho minhas dúvidas em relação a essa questão, porque se eu tenho dúvidas e se essas dúvidas foram levadas em consideração pelo ministro Fux, com todo respeito a quem pensa de maneira distinta, me parece que, em havendo uma dúvida, se essa dúvida for minimamente razoável, o resultado, obviamente, seria pela absolvição, se não de todos os réus, pelo menos da maioria deles. A lógica adotada pelo ministro Fux e foi uma lógica distinta àquela adotada pelo ministro Alexandre, e eis a razão pela qual, inclusive, eu compreendo que neste exercício de competência originária do STF, ou seja, um processo que só anda no STF, ele mereceria o crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal com a composição máxima de todos os ministros. Interessante. Agora, doutor, eu te pergunto, todas essas lacunas que estamos discutindo aqui, elas podem abrir caminhos importantes para embargos declaratórios ou infringentes? As defesas têm muita chance de sucesso com esses embargos nesse julgamento? Bom, eu não tenho dúvida que teremos aí um manejo, teremos aí a interposição de embargos declaratórios, porque, de fato, algumas questões talvez mereçam um aprofundamento um pouco maior, ou não um aprofundamento, porque temos votos muito extensos e muito técnicos, e muito, muito trabalhados e muito abalizados, mas talvez tenhamos aí uma ou outra questão contraditória, uma ou outra obscuridade que mereça efetivamente o trâmite do embargo de declaração. No que diz respeito ao embargo infringente, já é um pouco diferente, porque o regimento do Supremo Tribunal Federal pressupõe uma divergência mais qualificada que essa aberta pelo ministro Fux. Então, precisaríamos de 2 ministros divergindo com mais profundidade, né? Eu também, e, de novo, com todo respeito a quem pensa de maneira distinta, eu acredito que uma norma regimental jamais poderia criar um obstáculo para o amplo direito de defesa e contraditório. Eu penso que, em havendo uma divergência, essa divergência mereceria, ainda que excepcionalmente, até porque a competência penal originária do Supremo também é excepcional, eu acredito sinceramente que esse embargo de infringência mereceria trânsito e, portanto, mereceria ser conhecida e processada e analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vai lá, Piperno. Doutor, boa tarde. E é claro que
todos nós aprendemos demais com os votos de cada ministro, por mais que a gente discorde de pontos abordados por eles e conversando com especialistas como o senhor, sempre novas questões nos ocorrem. E aí uma que agora me ocorre em relação ao voto do ministro Fux, que adotou claramente como estratégia descaracterizar qualquer tipo de conexão entre um ato e outro, até para que ele analisasse individualmente. Nesse ponto, o ministro Fux, em relação, por exemplo, à contestação do resultado eleitoral de 2022, ele enquadra como um direito previsto em lei, o que é óbvio, né? O PSDB fez isso também em 2014, porém, ele despreza o fato de que aquela contestação lá atrás já havia sido objeto de julgamento por parte do TSE, que inclusive multou a coligação liderada pelo PL, em fato que o ministro Alexandre Moraes, há 3 dias, classificou como uma ação, inclusive, de litigância de má-fé. Então, o senhor não acha que, ao descartar uma decisão já tomada lá atrás, ele, de alguma forma, enfraquece um pouco a própria argumentação, e o senhor não acha também que os benefícios obtidos pelo Mauro Cid, de alguma forma, eles abrem uma nova perspectiva para outras pessoas de médio escalão que estejam sob investigação, como, para pegar um exemplo que a gente acabou de comentar aqui, o careca do INSS? Rapidamente, agora 5h34, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos com a resposta do Dr. Capano. Vai lá. Pois é, também ponderações importantíssimas, né, para que a gente possa, de fato, fazer uma análise mais aprofundada sobre essa divergência inaugurada pelo ministro Fux. Na verdade, vou começar do final, se me permite. Uma colaboração premiada, uma delação, ela jamais pode alicerçar uma condenação se ela estiver presente sozinha. Então, a colaboração de quem quer que seja envolvido, própria ou impropriamente, em qualquer processo penal, se ela for isolada, ela jamais poderá ocasionar uma condenação. Então, essa é uma questão bastante importante, quer seja neste processo em que há o coronel Mauro Cid, quer seja ainda, por exemplo, neste outro processo, nesta outra questão aí envolvendo as fraudes do INSS, que são também questões muito complexas e que merecem o crivo da nossa justiça. Sobre a questão da contestação do resultado eleitoral e a ponderação acerca do que ocorreu lá em 2014 com o então candidato a presidente Aécio Neves, me parece um paralelo muito autorizado nessa perspectiva, né? De fato, houve lá uma contestação e talvez lá estivéssemos diante de um início de um problema institucional gravíssimo que foi inaugurado naquela oportunidade, mas o ministro Fux, ele fez o que nós chamamos de juízo de ponderação. Isso é possível. Esse juízo de ponderação parte do pressuposto, especialmente para causar responsabilidade criminal ou não, de que certos valores, no caso concreto, podem eventualmente pesar mais ou menos se eles estiverem em uma aparente desarmonia constitucional. E nessa perspectiva, o ministro Fux partiu do pressuposto de que a opinião, ainda que choro de perdedor, o posicionamento, ainda que incorreto e indevido, estava dentro desse direito de se posicionar publicamente por parte do presidente Bolsonaro. Então, ele trouxe mais peso para uma eventual liberdade de expressão, em detrimento, por exemplo, de outros institutos de igual peso constitucional. Então, eu compreendo a lógica adotada pelo ministro Fux, mas o que mais me chamou a atenção, para ser bem sincero no que diz respeito ao posicionamento do ministro Fux, não foi a posição de mérito que ele adotou, e sim o fato de que ele apontou aí questões muito complexas, prejudiciais ao andamento do processo, especialmente o cerceamento de defesa.
seja, eu me lembro que cheguei até a comentar que há um parecer do professor Gustavo Badaró neste processo, juntado pelo professor Vilardi, que é o advogado do presidente Bolsonaro, apontando, e o professor Gustavo Badaró é um dos grandes processualistas penais desse país, apontando que nós temos uma série de episódios em que houve aí um cerceamento de defesa, e isso é preocupante. É preocupante porque não se pode brincar com o processo penal. Seja o réu o presidente da República, seja o réu um gari. Nós não podemos brincar com o processo penal. O processo penal é algo sério, envolve a liberdade, que é direito de primeira geração, aí na lógica dos direitos e garantias fundamentais, e, portanto, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque, afinal de contas, a gente precisa compreender o direito como uma ferramenta de contenção do poder político, contenção do poder econômico e também contenção do poder judicial. Só para a gente arrematar aqui, doutor, diante dos prazos que ainda existem, das possibilidades da defesa, o senhor acredita que Jair Bolsonaro deva ser preso ainda neste ano e de que, inclusive, ele possa ser preso de fato em regime fechado? Eu acredito que após o trâmite dos embargos de declaração, ainda que as defesas interponham um embargo de infringência, esse embargo de infringência ele será muito provavelmente obstado, a sua procedibilidade, o seu andamento será obstado, daí cabe um recurso regimental para que se discuta não o mérito mais do processo, e sim se o embargo de infringência mereceria ou não ser conhecido. Após a decisão do trânsito em julgar, após a decisão do embargo de declaração, mesmo que penda o embargo de infringência, eu acho que daí para diante já há possibilidade da expedição de mandado de prisão. O que significa dizer que, segundo penso, é provável que nós tenhamos mandado de prisão expedido nesse processo daqui algumas semanas, possivelmente, e acho que o ex-presidente Bolsonaro, provavelmente, tendo em vista a sua condição de ex-mandatário da nação, maior mandatário da nação, essa condição ela prepondera, a semelhança do que ocorreu com o presidente Lula, a semelhança do que ocorreu com o presidente Temer, ainda que eles não estivessem cumprindo pena, né? Mas me parece que essa condição de ex-presidente da República prepondera no sentido de que ele provavelmente ficará, sim, em regime fechado, pelo menos num primeiro momento, no âmbito da Polícia Federal ou uma prisão dita especial. E daí para diante, no correr da execução penal, possivelmente nós teremos um pedido da defesa que vai ser apreciado para que ele cumpra prisão excepcional, prisão domiciliar. Muito obrigado, Fernando Capano, doutor em Direito Constitucional. O senhor sabe, as portas estão sempre abertas por aqui. Eu agradeço uma vez mais e sigo à disposição. Muito obrigado. Ótimo fim de semana.